Tá confuso, meu irmão? Tá confusa, minha irmã? Entra aqui pro time, porque tá na hora da gente avaliar o 7º episódio de Lovecraft Country, intitulado I Am. Vocês não entenderam o que rolou nesse capítulo? Vem aqui porque tá cheio de simbolismos, tá cheio de metáforas e eu vou te contar tintim por tintim pra você ficar afiadíssimo e não se sentir tão perdido navegando em outra dimensão. Bora lá? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Quando eu terminei o 7º episódio de Lovecraft Country intitulado I Am, eu fiquei assim. Mas eu acho que esse episódio aqui começa a definir e determinar os rumos dessa produção. Parece confuso, mas não é não. Olha só, a gente tá aqui retomando a história da Hipólita, que tinha sido colocada em stand-by, ela tinha sido pendurada durante um tempinho, e agora a gente tá aqui para descobrir o que ela foi fazer quando ela deu meia volta depois daquela viagem onde eles foram conhecer o museu, e ela decidiu por conta própria descobrir o que de fato aconteceu com o seu mozão, o nosso queridíssimo George. Só que além disso, ela começou a se envolver ainda mais com aquele planetário que ela resgatou lá da casa da Ruby, o planetário que a gente já sabe que é a chave para viagem no tempo, e literalmente ele tem uma chave, e aquela chave dá acesso a uma máquina gigantesca que fica dentro de um observatório. E é aí que as coisas começam a andar pra caramba no arco dela. Só que antes de eu explicar tudo o que acontece nesse arco, que é a parte mais importante desse episódio, eu preciso te contar aqui também que, primeiro de tudo, o Ericus ainda tá quebrando a cabeça para tentar encaixar todos os pedaços de tudo aquilo que ele já conseguiu desvendar das páginas que eles conseguiram recuperar. No meio disso tudo, a gente vê ali que a Letty teve um sonho que é muito parecido com a experiência que o próprio Ericus teve quando ele conseguiu fugir da mansão Brainwise quando ela estava em chamas. Só que nesse caso, era ela quem estava fugindo da mansão em chamas e ela estava grávida. E, ironicamente, ou não, ela realmente está grávida do Ericus. Isso complica as coisas um pouquinho mais pra gente, porque no episódio passado a gente conheceu a crushzinha, a primeira mulher da sua vida, que é aquela mulher coreana chamada Ji-ha. E então, a gente não sabe se a Ji-ha vai voltar para a narrativa, mas eu não acho que o episódio anterior é um episódio solto no espaço apenas para preencher uma lacuna do passado do Ericus, viu? Eu acho que é importante a gente colocar essa Rumiro ali na nossa mente, cuidar dela direitinho, porque ela ainda vai voltar. Nós temos ainda 3 episódios pela frente e, embora as coisas estejam muito truncadas ainda, esse arco ainda tá aberto demais para ficar do jeito que ele tá. Mas além disso, é claro, o Ericus ainda precisa descobrir o que de fato essas páginas significam e como eles podem se proteger das ameaças da própria Cristina. Eles logo vão descobrir que eles possuem uma parente, que é uma prima chamada Ethel, que sobreviveu ao massacre de Tulsa. Se você não sabe o que é o massacre de Tulsa, eu preciso te contar bem rapidinho que o massacre de Tulsa foi um crime racial horrendo que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu exatamente no local que era popularmente conhecido como a Wall Street Negra. Era uma região muito nobre, populada pela comunidade negra, e aquele massacre é um massacre que acabou marcando muito a história da população afro-americana. E o pior de tudo é que o massacre de Tulsa, ele é pouquíssimo retratado na história americana. Isso é muito triste, porque é como se o próprio país estivesse tentando negar um passado tenebroso. E por se tratar de uma série que fala de questões raciais e que ela é realmente uma ode ao povo negro, é claro que isso se encaixa de maneira perfeita. E aí Ethel entra na história aqui como uma mulher que provavelmente teria o livro dos nomes. Esse livro dos nomes é o livro que está nos braços da Hannah, e a mesma mulher, é claro, que aparece com esse mesmo livro no sonho da Letty. Então ele acha que existe uma esperança dele recuperar esse livro, mas por enquanto ele não está tendo muita sorte. Mas agora a gente precisa voltar para a narrativa da Hipólita aqui, porque quando ela chega nesse observatório e ela começa a mexer com essa máquina, a gente vê logo de
de cara que a Hipólita é uma mulher que manda bem nos números, provavelmente ela não é de humanas, ela é uma mulher que é de exatas, ela também teve muita facilidade de lidar com o próprio planetário. A gente já tinha visto em episódios anteriores que ela domina um pouco essa questão do estudo dos astros e etc. Então ela é uma mulher que ela não foi uma mulher feita para ser uma simples dona de casa, mãe de família. E essa narrativa dela é simplesmente explorada de maneira tão ampla aqui e de uma maneira muito profunda. E é isso que eu acho que pode ter deixado muita gente confusa. Porque como a gente estava aqui naquela expectativa de que muitas pontas soltas começassem a ser conectadas, a gente viu aqui uma espécie de outro respiro da trama, com o foco sendo totalmente direcionado para Hipólita. E aqui a gente vê o seguinte, que no meio de toda uma confusão com dois policiais, um portal acaba se abrindo ali dentro daquele observatório e ela e o Éricos são sugados para uma nova dimensão. O que o Éricos foi fazer nessa dimensão ou o que aconteceu, nós não sabemos. Nós sabemos que ele consegue retornar no final do episódio, mas a gente vai ver aqui que a Hipólita começa a viver uma série de realidades que eram realidades que ela sempre sonhou, mas jamais pensou que eram possíveis, pelo fato dela ser uma mulher negra nos anos 50. A gente está falando aqui do final dos anos 50, a era de Jim Crow, que eu já expliquei para vocês, que é a era da segregação racial, e ser uma mulher já era difícil naquela época. Ser uma mulher negra era praticamente impossível. E aqui, nessa subtrama que a gente vê aqui da Hipólita, ela começa a se aventurar em novos mundos, ela vai parar em Paris ao lado de Josephine Baker, que é uma aclamada dançarina aí, super das antigas, e ali ela começa a descobrir a sua identidade, a sua feminilidade para além de uma mulher que era dona de casa e mãe de família, e é aí que a gente entende o significado do nome do episódio I Am. O lance desse episódio é realmente a Hipólita tomar posse do seu próprio nome e tomar posse da sua própria identidade e determinar os rumos da sua vida, ao invés de se submeter a uma narrativa que foi criada pelo público masculino, que foi criada pela vertente masculina. Isso aqui, gente, é um episódio que é justamente uma espécie de grito de liberdade da personagem, onde ela se reconhece como uma mulher que teve a sua voz abafada e calada por muito tempo devido a uma sociedade que é uma sociedade muito machista naquela época e uma sociedade também que impôs muitas regras para as mulheres, principalmente mulheres negras, lhes tirando o direito de ser coisas que elas poderiam ser, como até mesmo uma policial, como aquela que ela encontra no meio do seu trajeto. Ela se identifica com essa mulher como se ela fosse a representação de algo que ela gostaria de ser. E é isso que a gente vê nesse episódio, quando ela começa a desbravar não apenas o período que ela está em Paris, mas também o período que ela se transforma em uma guerreira, estilo guerreira amazonense, à lá Mulher Maravilha. Eu achei que essa cena foi muito parecida, muito referencial ao filme da Mulher Maravilha, e ali naquela cena ela está sendo treinada para lutar contra quem? Um exército de homens confederados. Os confederados, se vocês não sabem, têm papel fundamental na escravidão dos afro-americanos. Então existe mais uma outra referência histórica aí no racismo estrutural e também na escravidão que marcou tanto o povo norte-americano. Então esse é um episódio que é cheio de referências, e ali depois que ela tem essa libertação, em que ela se transforma em uma guerreira, em que ela é a dona, a autora da sua própria história, ela depois retorna para o seu lugar de aconchego, que é ao lado do seu esposo George, e ali uma conversa muito importante onde ela confronta ele sobre o papel dela, não apenas na sociedade, mas dentro do seu próprio casamento. Essa conversa é muito poderosa, e depois de muito esclarecimento no meio desse papo, os dois acabam partindo para uma jornada onde ela se intitula como Hipólita, a Descobridora. E ali naquele momento a gente tem uma outra referência lindíssima do episódio. A gente já percebeu a essa altura que quando vai chegando o final de cada episódio, sempre há uma narração de algum poema, alguma canção, algum monólogo relacionado a uma figura importante. E agora foi a vez da gente ouvir o poema do poeta e também do músico de jazz Sun Ra, que fala sobre o fato do homem negro, da mulher negra, da pessoa negra ser uma pessoa invisível, como se ela fosse uma espécie de mito, porque como ela não existe na sociedade, ela não é reconhecida pela sociedade, ela não existe, ela não é real, ela é uma espécie de fábula, de mito. E
E esse poema é o que dá o sentido e que explica toda a essência desse episódio. Então, se você ficou muito confuso assistindo o episódio I Am, entenda que é no poema que as suas dúvidas são respondidas. Ali a gente vê exatamente o poema se referenciando à própria história da Hipólita. E agora, como uma descobridora ao lado do homem que ela ama, ela finalmente encontrou a sua identidade como uma mulher que é capaz de fazer tudo, que não é apenas mãe, que não é apenas dona de casa, que não é apenas mulher, que não é apenas esposa, mas é sim também a autora da história que ela quer criar para si mesma. Mas o que eu entendi desse episódio de Lovecraft Country é que em alguns momentos parece que nós estamos diante de diversos contos que se entrelaçam e se complementam. No final das contas, Lovecraft Country é uma história de terror voltada para o público negro, não apenas como uma forma de louvar a comunidade negra, mas de representá-la também e, é claro, de fortalecer as suas próprias narrativas. Então, por isso que tudo que a gente vê aqui é intrinsecamente relacionado à raça. Então, quando a gente vê esse episódio aqui, por mais que ele pareça um pouco desconexo com a narrativa principal do Ericus e da Letty, na verdade ele tem tudo a ver, porque no final das contas todas essas histórias são vinculadas pela questão da raça. E aqui a história da Hipólita, mais do que nunca, está totalmente ligada a isso. Então, não entenda esse episódio como algo fora da narrativa principal, ele tem tudo a ver com isso, e o fato de o Ericus ter sobrevivido a essa jornada e sair de lá com um livro escrito pelo George Freeman, intitulado Lovecraft Country, isso significa que a realidade paralela, a outra dimensão onde a Hipólita está presa até o momento, provavelmente tem uma ligação muito grande com a forma como esse livro do George Freeman foi escrito. Será que o livro Lovecraft Country seria relatos das experiências que ele teve ao lado da Hipólita descobridora? Quem sabe não é um livro que ele escreveu nessa terra sobre uma vida alternativa que ele viveu em outra dimensão? Fica a indagação, quem sabe a gente não responde isso nas próximas semanas, não é? E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, vocês sabem que tem vídeo de Lovecraft Country toda semana, tem análise de The Third Day, minissérie da HBO que tá bombando, e é claro, muitas outras coisas legais para você conferir aqui no canal. E também, se você gosta de conteúdo topzera a semana inteira, corre lá pro meu Instagram, no @RafaGomes, e pro meu Facebook também, no @RafaGomes, porque lá tem muita coisa boa direto e coisa que não tem aqui no YouTube não, é conteúdo exclusivo das redes sociais, beleza? Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e uma semana muitíssimo abençoada. Tchau, meus cheirosos!